Você sabia que os insetos podem auxiliar em investigações criminais? Meu nome é Karen, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em zoologia da UFMG e eu vou contar um pouco sobre a área da entomologia forense. Mas, para começar, o que são insetos? Cientificamente falando, a classificação taxonômica dos insetos é: eles pertencem ao filo Arthropoda e à classe Insecta. Eles representam o grupo com a maior diversidade entre todos os animais do planeta. Estão presentes nos mais diversos ambientes e convivemos com muitos deles diariamente, como por exemplo a borboleta, as baratas e o mosquito. São mais de 950 mil espécies descritas, das quais mais de 100 mil são encontradas aqui, no Brasil. Dentro da classe Insecta, existem dezenas de ordens diferentes, que correspondem aos grandes grupos de insetos. Mas o foco desse trabalho são as moscas, e elas pertencem à ordem chamada Diptera. Morfologicamente, os insetos são animais invertebrados que apresentam um corpo dividido em três partes: cabeça, tórax, onde estão inseridos os três pares de pernas, e abdômen. Muitas espécies também apresentam asas, embora alguns insetos não as possuam. Mas afinal, como esses animais podem ajudar em investigações criminais? A área responsável por isso é chamada de entomologia forense. Ela consiste na utilização do conhecimento sobre os insetos e outros artrópodes para auxiliar em investigações. Através da identificação das espécies e da análise de seu comportamento e desenvolvimento, esses organismos podem fornecer informações importantes para a perícia. Na área da medicina legal, por exemplo, esse conhecimento pode ser utilizado por peritos criminais na investigação de mortes suspeitas, ou seja, quando não se sabe exatamente como a pessoa morreu ou quando existe a possibilidade de um crime ter ocorrido. As técnicas utilizadas pelos peritos podem envolver tanto larvas quanto insetos adultos. Geralmente, os insetos são coletados na cena do crime e levados ao laboratório, onde serão analisados e identificados para auxiliar na resolução do caso. Os grupos mais utilizados são os dípteros, que são popularmente conhecidos pelas moscas, e os coleópteros, que são os besouros. Quando existe matéria orgânica animal em decomposição, os insetos necrófagos estão entre os primeiros organismos a chegar e colonizar o local. Eles são atraídos pelos odores liberados durante a decomposição e podem permanecer até as fases mais avançadas desse processo. Após a morte, o corpo passa por diferentes fases de decomposição: a fase fresca, fase de inchamento, fase de decomposição ativa e decomposição avançada e, por fim, a fase seca. Em cada uma dessas etapas, diferentes espécies de insetos são atraídas e colonizam o corpo, fornecendo informações importantes para as investigações. E no caso das moscas, o inseto adulto é atraído pelo corpo em decomposição e deposita seus ovos. Esses ovos dão origem às larvas, que muitas vezes se alimentam desse cadáver e posteriormente se transformam em pupas até completar seu ciclo de vida. A partir da coleta desses insetos, os peritos podem realizar diferentes análises, como verificar se o corpo foi movimentado, detectar substâncias químicas e até obter informações genéticas importantes para a investigação. Uma das aplicações práticas mais conhecidas da entomologia forense é o cálculo do intervalo pós-morte, ou IPM. Essa técnica utiliza o conhecimento sobre o ciclo de vida de cada espécie para estimar há quanto tempo a morte ocorreu. Mas, para que seja possível, é fundamental identificar corretamente os insetos encontrados em cena. E é aí que entra o meu projeto. Eu estou criando uma chave que facilitará a identificação das moscas necrófagas. Muito obrigada!